A série M1 de tanques de batalha principal veio a simbolizar a força blindada moderna da América no campo de batalha, incorporando todas as lições de mais de 50 anos de guerra blindada. Quando foi concebido pela primeira vez, o M1 permanece no topo da categoria de veículos de combate blindados, graças a uma série de atualizações, e parece destinado a permanecer lá por muitos anos. No entanto, designações um tanto frias e impessoais, como M1 realmente não transmitem a história e o legado que acompanham a introdução de um novo tanque. Precisa de um nome que honre as tradições do passado, enquanto sua tecnologia se baseia no que veio antes. O M1 foi projetado para ser um carregador pesado, alimentado por um motor de turbina a gás e armado com um letal canhão principal de 105 mm. Foi projetado para continuar lutando, com a intenção de vencer, não importa as probabilidades, e com essa mentalidade por trás deles, os proponentes do novo tanque sabiam que apenas um nome poderia ser concedido ao que se pretendia ser a palavra final na guerra blindada. Esta é a história do Coronel Creighton Abrams, cujo nome foi dado a um dos melhores tanques do mundo, liderando o 37 Graus Batalhão de Tanques na luta contra a Alemanha nazista. Creighton William Abrams, Jr. nasceu em Springfield, Massachusetts, em 15 de setembro de 1914. Comparado a muitos de seus contemporâneos durante a Segunda Guerra Mundial, ele era um tanto ortodoxo, não vindo de uma forte família militar, seu pai sendo um trabalhador ferroviário, enquanto sua mãe era filha de um zelador de propriedades. Essa origem bastante modesta incutiu nele um senso de autodeterminação, que se refletiu em seus estudos acadêmicos, indo bem na escola, apesar de ter vários empregos, para ajudar a sustentar ele e sua família, como ajudar a criar galinhas e porcos. É ainda mais impressionante quando se adiciona a isso suas atividades extracurriculares, como esportes, onde ele capitaneou o time de futebol local durante uma temporada de grande sucesso. Nesse sentido, Abrams demonstrou que sua determinação e empenho, de forma alguma, se traduziam em egoísmo. Ele era um líder inspirador, que decidiu se juntar ao exército dos Estados Unidos da América e se candidatou à prestigiosa Academia de West Point, onde são treinados futuros oficiais. Foi aceito por seus méritos na turma de 1936. Após se formar, ele se juntou à cavalaria, que naquela época ainda era fortemente centrada no cavalo, apesar da mecanização generalizada ocorrendo em outros exércitos ao redor do mundo, mais notavelmente na Alemanha nazista. Servindo com a 7ª Cavalaria em Fort Bliss, na fronteira do Texas com o Novo México, o talento natural de Abrams para a liderança continuou a brilhar intensamente. Ele rapidamente ganhou uma reputação como um oficial que lidera na frente e, pelo exemplo, ao mesmo tempo em que era capaz de ler seus homens de tal maneira a saber como mantê-los preparados para as tarefas em mãos. Durante um incidente notável, enquanto estava em um exercício de treinamento, um jovem soldado chamado Daniel Sanford estava tendo problemas com um grupo de cavalos. O cavalo que ele montava foi à esquerda, enquanto os outros que conduzia com corda foram à direita. Isso puxou Sanford de sua montaria, arrastando-o pelo chão e cactos. Machucado, contundido e sangrando, em vez de repreender Sanford como o soldado esperava, Abrams o elogiou na frente de seus camaradas, por não soltar a corda apesar do castigo físico que estava sofrendo, permitindo que o soldado finalmente controlasse os cavalos. Sanford recordou que seu ressentimento pelo incidente se transformou repentinamente em orgulho. No final da década de 1930, a Europa parecia obstinada em desencadear outra guerra catastrófica, e apesar de a América mais uma vez reivindicar neutralidade, apesar da ampla oposição ao regime fascista de Hitler, isso não garantia que o país não seria arrastado involuntariamente para o combate. Assim, os Estados Unidos da América começaram a se preparar para a guerra, e em uma área em particular, o exército pressionou fortemente por reequipamento e expansão. Era das unidades blindadas, os tanques. Em 1940,
Abrams deixou para trás a cavalaria e se juntou à 4ª Divisão Blindada, onde logo se familiarizou com seus novos montes blindados. Após o ataque a Pearl Harbor, Abrams, então com 27 anos e capitão do exército, foi promovido temporariamente a major em fevereiro de 1942, tornando-se o segundo no comando do 37 Regimento Blindado. Assim, 2 semanas antes de completar 28 anos, foi promovido a tenente-coronel e assumiu o comando do regimento, agora redesignado como o 37 Graus Batalhão de Tanques, cujo lema era Coragem Conquistadora. Equipado com M4 Shermans, bem como veículos de apoio, o tenente-coronel Abrams, ou Abe como ficou conhecido entre seus homens, continuou sua doutrina de liderar a partir da frente. Após intenso treinamento na Inglaterra, ele nomeou seu Sherman de Thunderbolt e liderou o 37 Graus para a França em 13 de julho de 1944. Combatendo com a 4ª Divisão Blindada, o 37 Graus ajudou a liderar a fuga da praia de Utah. Muitos dos homens de Abe ficaram horrorizados com o quão feroz ele era na batalha, como um motorista de M4 lembrou mais tarde. Eu me lembro durante nossas batalhas de tanques, Abe estava atirando em tanques como o resto dos meninos. Ele se envolvia nas batalhas mais difíceis. Nos fazia sentir vontade de lutar mais, quando você podia ver um grande homem como Abe ao seu lado. Até na cidade de Abrams logo foi reconhecida pelo... Alguns alemães, erroneamente, pensaram ser ele judeu devido a conhecidos de sua formação. Na verdade, Abrams era metodista. Contudo, o rumor de que ele era um judeu vingador persistia entre os soldados alemães, que criaram uma imagem assustadora em suas mentes do líder do 37 Graus Batalhão de Tanques. Isso foi estimulado pelo uso repetido do 37 Graus como a ponta de lança de muitos ataques realizados pela 4ª Divisão Blindada, que agora estava designada para o 3º Exército do General Patton. Abrams e seus homens haviam se provado determinados a vencer na batalha. Até na cidade de Abrams seria testada em 18 de setembro de 1944, quando a 111 Brigada Panzer, do exército alemão, atacou a 4ª Divisão Blindada em Lunéville, incitando a Batalha de Harcourt, um dos principais confrontos de tanques da guerra. Os alemães planejaram seu ataque a Lunéville para ocorrer durante o mau tempo, impedindo o apoio das fortes forças aéreas americanas. Apesar de estarem equipados com tanques superiores, o ataque alemão foi mal coordenado, e os americanos os repeliram, forçando os alemães a contornar Lunéville e atacar as unidades da 4ª Divisão Blindada dentro e ao redor da cidade de Harcourt, incluindo Abrams e seus homens na manhã seguinte. Liderado por tanques Panther, possivelmente um dos melhores tanques de toda a guerra, o avanço alemão, que ainda contava com a cobertura de uma espessa neblina, parecia encontrar problemas por onde passava. Quase metade da força se separou quando o oficial comandante da Brigada Panzer 111 parou para pedir direções a um fazendeiro francês que deu instruções pouco claras, resultando em eles se atrapalharem, tentando chegar ao seu objetivo. Os tanques alemães restantes, que ainda superavam em número os Shermans americanos em 2-1, continuaram, no entanto, mas o elemento surpresa se perdeu quando eles tropeçaram repetidamente em tropas e tanques americanos que usavam a neblina para escapar e relatar sua posição. Os tanques alemães, sem saber que sua cobertura havia sido descoberta, emergiram da espessa neblina que às vezes proporcionava menos de 75 metros de visibilidade, esperando pegar Abrams e seus tanques desprevenidos. Em vez disso, eles encontraram os Shermans e destruidores de tanques carregados e prontos para atirar. As deficiências do Sherman em comparação com o Panther e o lendário tanque Tiger são bem documentadas, mas em distâncias tão curtas, onde os projéteis retinham muito mais de sua energia após o disparo, o canhão do Sherman causou imenso dano aos tanques alemães. A Batalha de Aracor veria 9 dias de intensos combates blindados repetidos, tornando-se a maior batalha de tanques da frente ocidental e terminaria em uma derrota alemã. Dos 262 tanques e armas móveis implantados pelos alemães para a batalha, 86 foram destruídos, 114 muito danificados e só 62 permaneceram operacionais. Destes,
Abrams e o 37º foram creditados com a destruição de 55 Panthers e Tigers ao custo de apenas 14 Shermans, uma façanha verdadeiramente notável que demonstrou que táticas superiores podem prevalecer diante de um maior número de inimigos e equipamentos. Frustrantemente, Abrams e o Terceiro Exército de Patton, ao invés de perseguir os alemães em retirada, foram forçados a reduzir seus ataques, pois os recursos foram desviados para a Operação Market Garden, na Holanda. Com a falha da operação, provando ser uma ponte distante, o 37 graus estava novamente avançando em direção à Alemanha. Vez após vez, Patton chamou Abrams e o 37 graus para abrir um caminho na batalha para outros seguirem. Patton, um líder confiante beirando o narcisismo, reconheceu o incrível talento e tenacidade que Abrams frequentemente demonstrava na batalha e comentava: supostamente, eu sou o melhor comandante de tanques do exército, mas eu tenho um igual, Abe Abrams. Ele é o campeão mundial. Em dezembro de 1944, o 37 graus estava rompendo o que restava da antiga linha Maginot, as famosas fortificações supostamente impenetráveis que foram construídas pelos franceses para manter Hitler na Alemanha. Pouco depois dessa façanha, Abrams e o 37 graus foram retirados para posições de segunda linha para lhes dar algum tempo de descanso da frente, embora mesmo aqui eles tenham visto combates esporádicos com forças alemãs remanescentes. Então, em 16 de dezembro de 1944, o 37 graus deixou de ser os libertadores da Europa, tornando-se brevemente uma força de invasão, pois foram os primeiros veículos da 4ª Divisão a cruzar a fronteira para a própria Alemanha. Contudo, o triunfo foi efêmero, pois no mesmo dia, os alemães iniciaram uma forte ofensiva na floresta das Ardenas, resultando na Batalha do Bulge. O objetivo alemão era avançar até Antuérpia, e assim dividir as forças aliadas em duas. Dada a importância da velocidade, eles evitaram vários contingentes de forças americanas, incluindo a 101 Divisão Aerotransportada perto de Bastogne, na Bélgica. Além de ser cortado dos suprimentos, aquele inverno foi intenso. Nevasca e nuvens densas, que novamente impediram a Força Aérea dos Estados Unidos da América de fornecer-lhes apoio, algo que os alemães haviam considerado em seu planejamento. Enquanto os alemães continuavam sua marcha em direção a Antuérpia, Abrams e o 37 graus fizeram parte do contra-ataque americano, atacando o avanço alemão pelo sul. Patton então ordenou a Abrams que dirigisse como um louco em direção a Bastogne para se juntar aos 101 graus e aliviá-los. Abrams fez seu movimento na manhã de 22 de dezembro, antes de encontrar forças alemãs que eram, no mínimo, heterodoxas. As forças alemãs consistiam em paraquedistas, mas eles estavam vestindo uniformes americanos como parte de sua agora infame tática para confundir e atrasar os movimentos americanos na sequência da ofensiva. Abrams e seus homens travaram uma batalha sangrenta e brutal com os paraquedistas, conseguindo avançar até ficarem a menos de 8 quilômetros dos americanos sitiados ao amanhecer de 26 de dezembro. Entre lutar contra os paraquedistas e atravessar um terreno infestado de minas, Abrams estava com apenas 20 tanques utilizáveis, embora ele não tivesse como saber o que estava entre ele e seu objetivo. Foi enquanto ele observava a cena que ondas de transportes Douglas C-47 rugiram acima, aproveitando uma pausa no clima para começar a paraquedas suprimentos desesperadamente necessários para o 101 em Bastogne. Incentivado por este progresso, contatou o Major-General Hugh Gaffney, líder da 4ª Divisão, solicitando autorização para continuar. Com permissão, Abrams retornou ao seu tanque, acendeu um charuto e anunciou às suas tropas que estavam se dirigindo às pessoas. Deixe-a rolar. Apoiados por fogo de artilharia e infantaria, o 37 graus lutou seu caminho até os 101 graus, e logo após as 17 horas, um dos tenentes de Abrams, Charles Boggs, saiu de seu tanque e apertou as mãos de um segundo tenente engenheiro dos 101 graus. O cerco de 8 dias acabou, e agora a tarefa de todos os envolvidos era manter a linha contra os alemães, enquanto as forças de Patton jogavam tudo o que tinham contra o principal avanço alemão. Em meados de
Em meados de janeiro, a última das saliências alemãs foi derrubada, encerrando a última grande ofensiva de Hitler no oeste, mas custou ao exército dos Estados Unidos da América 100.000 baixas, e o 37 não saiu ileso, sendo significativamente enfraquecido. Após reforço, Abrams conduziu seus homens à Alemanha e depois à Tchecoslováquia, pouco antes do término da guerra, em 6 de maio de 1945. Sob o comando de Abrams, o 37 Graus se tornou uma das unidades de combate mais respeitadas do teatro de operações europeu, e foram celebrados como heróis por sua luta em direção a Bastogne. Abrams foi condecorado por seu serviço na guerra, e essas incluíram 2 cruzes de serviço distinto, 2 estrelas de prata e a Legião de Mérito, enquanto o 37 Graus recebeu uma citação presidencial de unidade por suas ações em Bastogne. Como soldado de carreira, Abrams permaneceu no exército após a guerra, servindo na Coreia e comandando a 3ª Divisão Blindada durante a crise de Berlim em 1961. No início da Guerra do Vietnã, foi nomeado comandante adjunto das forças americanas sob o general William Westmoreland, colega de West Point, antes de substituí-lo em 1968, quando o presidente Nixon assumiu o cargo em janeiro de 1969. O novo comandante-em-chefe tinha uma alta consideração por Abrams e acatou seu julgamento em várias ocasiões. Tendo supervisionado a retirada dos Estados Unidos da América, Abrams, chefe de Estado-Maior dos Estados Unidos da América, após servir no Vietnã, em 1973 morreu de câncer em 4 de setembro de 1974. Infelizmente, por um curto período após sua morte, sua imagem foi manchada por seu envolvimento na Guerra do Vietnã, mas com o tempo, suas façanhas durante a Segunda Guerra Mundial ressurgiram. E hoje, é como o comandante de tanque que abriu caminho para Bastogne que ele é mais lembrado. Talvez resumindo o quão eficaz e reverenciado era o líder Ab, estão as palavras de um capitão Ab Ball da 4ª Divisão Blindada. Ele era sincero, honesto, não tratava as pessoas de forma condescendente. Em 8 ou 10 palavras, ele conseguia colocar mais ênfase do que alguém que falava por 1 hora. Ele comandou suas tropas sem um quartel-general externo no seu tanque de liderança. Em vez disso, ele era outra arma no tanque.